Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um vídeo para vocês, um vídeo num formato diferente, um formato especial. Bora falar um pouquinho sobre o nosso Bahia, querido tricolor de aço, e o Montevideo City Torque. Até que ponto, com a chegada do Grupo City, a gente pode se espelhar muito no projeto lá da equipe uruguaia para poder imaginar, projetar o que vai acontecer aqui no Brasil, com o futebol brasileiro e também, claro, com o Bahia. Mas antes de começar, como sempre, né, pessoal, muito importante que você se inscreva no canal, deixa o like, comente, compartilhe com os amigos, deixa aquele feedback se você gosta desse formato de vídeo. Quero trazer cada vez mais vídeos assim explicativos. É muito importante que você dê essa força e também que você conheça e se cadastre na Bet Nacional, Casa de Apostas da FBTV. Tem o link na descrição, tem o nosso cupom na descrição lá na Bet Nacional. Saques e depósitos são instantâneos, tudo via Pix, sem enrolação. Então conto demais com a ajuda de vocês para poder continuar crescendo, investindo no meu trabalho e trazendo mais conteúdos assim, tá bom? Vamos lá, começando. Montevideo City Torque e Bahia. Todo mundo sabe, né? O Grupo City tem diversos clubes espalhados pelo mundo inteiro. Em alguns ele tem uma atuação um pouco mais forte, como por exemplo o Manchester City, o New York City, o Montevideo City Torque. Em alguns outros ele tem uma participação um pouco menor, como por exemplo o Troyes, lá da França, o Granada da Espanha, dentre outros times. São muitos times. O Grupo City faz a administração de alguma maneira. Mas por que eu escolhi o Montevideo City Torque? Porque eu acho que é o clube que está mais próximo do Bahia, dentro de todos, né? Que o Grupo City está trabalhando, está agindo, e eu acho que ele tem muitos exemplos que podem animar o torcedor do Bahia, principalmente essa tal promessa do Bahia ser o número 2, né, da franquia, né, depois do Manchester City, evidentemente. Então a gente pode projetar tudo que a gente vai ver agora do City, Torque, no Bahia de uma forma até um pouco mais alta, porque o Bahia, primeiramente, tem muito mais tradição, tem mais camisa, tem mais torcida, está no futebol que tem mais visibilidade. Então a gente pode tentar olhar um pouquinho os exemplos do City Torque e botar um Bahia ainda acima nesse sentido. Mas sem enrolação, vamos lá. Montevideo City Torque e Grupo City. Na época ainda era Montevideo Torque, né? Só a equipe. Ele foi comprado em abril de 2017, mais ou menos, né? Que teve a oficialização, que realmente começou a acontecer o modelo City lá no Montevideo. Estou até deixando na tela para vocês verem uma imagenzinha com um pequeno resumo, né, das informações que eu vou estar falando. Aí, para vocês, ele é comprado em abril de 2017, era uma equipe, ainda é uma equipe modesta do futebol do Uruguai, mas era um time minúsculo naquela época, né? Estava na segunda divisão do futebol nacional e de cara teve um resultado expressivo, foi campeão da segunda divisão do futebol uruguai, que para o City Torque é o maior título da história do clube, ao lado da segunda divisão também, de 2019, né? Então consegue rapidamente um resultado em curto prazo, até uma coisa um tanto quanto inesperada, não é normal as coisas avançarem tão rapidamente assim. E em 2018 acaba caindo, tem um revés, acho que o pessoal fica até um pouco frustrado lá no Uruguai, acaba caindo, voltando para a segunda ano, mas logo no ano seguinte, 2019, já é campeão mais uma vez da Série B Uruguai, e aí chega para ficar na elite, né, do futebol uruguaio, disputa a Série A em 2020, em 2021 e 2022 e consegue bons resultados dentro de campo. O City Torque, olha que coincidência, ele faz a sua estreia em competições internacionais na Sul-Americana da temporada passada, inclusive estreia contra o Bahia na Sul-Americana. Galera tricolor vai lembrar, né? Foi aquele jogo lá no Uruguai, 1-1. Inclusive fizemos até uma análise soft aqui na época no canal, falando sobre essa partida. Quem quiser depois relembrar. E detalhe que aquela análise a gente falou algumas coisinhas que tem muito a ver com o modelo de jogo City que o Bahia pode aderir daqui pra frente. E também o City estreia na Libertadores de 2022 nessa temporada. Então faz 2 campeonatos nacionais seguidos, conseguindo classificação. Em um ano para a Sul-Americana, em outro para a Libertadores. Na Liberta desse ano só jogou a primeira fase prévia, aquela que nem tem time brasileiro ainda, mas já conta com uma participação internacional, né? Na Libertadores, acaba sendo eliminado pelo Barcelona de Guayaquil, que é uma equipe que tem sido forte nas últimas temporadas dentro do contexto sul-americano. Então, rapidamente consegue um resultado esportivo interessante, né, pessoal? 2 acessos seguidos em Série B, né, na 17 e 19, não jogou em 18. Consegue 2 classificações para torneios internacionais. Não conseguiu competir ainda bem nessas competições, faltou um pouco de força, né? Perdeu para o Independiente na fase de grupos de 2021, foi eliminado para o Barcelona. E além do resultado esportivo, pessoal, é a última informação aí do quadrinho, que para mim é uma das mais legais, para a gente projetar o que pode ser o Bahia a partir da temporada que vem. Principalmente uma equipe modesta, como o Montevideo City Torque, claramente já aplicando os conceitos de jogo que a matriz, né, que o Grupo City acredita ser interessante para você fazer um futebol competitivo e vencedor. Seria quase impossível uma equipe como o Montevideo City Torque num torneio de pontos corridos ser, por exemplo, o time que mais tem a bola dentro de um campeonato nacional. E ele conseguiu isso tanto em 2020
quanto em 2021, está conseguindo em 2022, o campeonato não acabou, né? Está em andamento, mas o Montevideo City Torque é o líder de posse de bola desse campeonato e foi, dos últimos dois, quase sempre passando de 60% em média de tempo com a bola no pé. Então dá pra gente já começar no Bahia a imaginar no futuro próximo aquela quebra com o modelo de jogo de Guto Ferreira, Mano Menezes, Roger Machado, aquela galera de futebol reativo, vamos competir, como a gente tem menos dinheiro, competir fazendo um jogo defensivo forte, saindo em transição, a tendência, pelo menos, aplicando o que o City faz, o que o Montevideo City Torque tem feito, esperando o Bahia tentando assumir o modelo de jogo protagonista, pelo menos a nível de conceito, nas próximas temporadas. Então acho isso bem interessante. A gente teve um resuminho rápido, né? Teve a mudança do escudo também, esqueci de comentar sobre isso. Em 2020, o Montevideo Torque vira Montevideo City Torque, tem uma mudança no escudo. Isso a galera aqui no Brasil, do Bahia, não vai aceitar muito bem, parece que isso não vai acontecer, tá? Tem estatuto e tudo mais, não se preocupem com isso, não foi em todos os clubes que isso aconteceu, mas lá no Uruguai a equipe é muito modesta também, eu acho que tem uma tradição bem, acho não, com certeza tem uma tradição, uma história muito menor que a do Bahia, o pessoal lá não se opôs tanto. Isso não acabou passando, mas pro Bahia eu não acredito que isso vai acontecer, tá bom? Maravilha, entendemos um pouquinho de contexto, de histórico, né, do City e o Montevideo. Torque, posse de bola, modelo de jogo, resultado esportivo, mas muita gente vai querer ser, tá bom, Felipe, eu quero saber de contratação. O que mudou lá no Montevideo City, no Montevideo Torque, né, que agora é Montevideo City, na parte financeira? O time começou a contratar um monte de jogador, tá fazendo, por exemplo, como o Botafogo fez agora, para o Campeonato Brasileiro, como o Vasco está projetando fazer para o segundo turno da Série B, com o Cruzeiro, com o Ronaldo, que acertou a parte financeira, começou a trazer também alguns jogadores, pagando um pouquinho mais caro, por mais que tenha baixado um pouco a folha salarial. Então, o Montevideo City Torque, ele está inserido num contexto técnico, né, do Campeonato Nacional Uruguai, que talvez a exigência para você competir em alto nível seja mais baixa que aqui no Brasil. Tanto que o City conseguiu Sul-Americana e Libertadores sem investir tanto. Mas mesmo assim, todas as contratações que tiveram gasto, né, para você comprar atletas da história do clube foram feitas de 2017 para cá. Eu estou usando como fonte o site Transfermarkt, tá bom, pessoal? Que é uma referência quando a gente fala de transferências de atleta. Estou até chamando na tela pra gente ver, igual a gente faz nos scouts, mais ou menos, né? Uma artezinha, galera, de 2017 para cá, na temporada 17, 18, né? Se a gente considerar um calendário europeu, né? Porque o grupo entra em abril de 17, então começa a contratar no segundo semestre de 17 até essa última janela agora, internacional, foram feitas 8 contratações, assim, pagando por atletas. Claro que o clube pegou muito jogador livre no mercado, pegou muito jogador por empréstimo, também tem um valor de salário, que a gente não considera aí, mas só de pagamento de multas, vamos dizer assim, as 8 da história do clube foram feitas agora, nesse período, totalizando 10,6 milhões de euros. Assim, não é um valor, se você comparar para um padrão europeu, não é um valor nada demais, mas para um padrão do futebol sul-americano, do futebol uruguaio, principalmente, a gente vai chegar aí perto dos 60 milhões de reais gastos em 17, 18, 19, 20, 21, né, em 4, 5 anos e meio aí mais ou menos, e deu para competir com 8 jogadores. Tem a imagem, gente, o pessoal não vai reconhecer pelos rostinhos, né? Mas eu acho que o que chama mais atenção é o Valentim Castellanos, que está sempre aí sendo especulado no futebol brasileiro. Palmeiras tem tentado ele de maneira repetitiva. Ele foi comprado por 150 mil euros lá da Universidade do Chile, né? Fez 30 partidas pelo Montevideo Torque, depois ele foi para o Montevideo City lá dos Estados Unidos, né? O Montevideo City não, New York City, desculpe, lá nos Estados Unidos. Hoje, se sair, vai ser vendido por 30, 20 milhões de euros, vai ter valido muito a pena. Outros rostinhos que estão aí, Santiago Rodrigues, que veio do Nacional, essa foi a compra mais cara da história do clube, 4,3 milhões de euros. Com esse valor, você contrata jogadores de altíssimo nível dentro do contexto do futebol brasileiro. Tem o Nicolas Siri, que veio do Danúbio, 3 milhões e 100 mil euros. Renzo Orejuela, que veio, Orihuela, que veio também do Nacional do Uruguai, 1,5 milhões. Thiago Palácio, do Platense, 600 mil euros. Ion Darak, do Miramar, teve até passagem pelo Internacional, também o RAC, 400 mil euros. Nicolas Freire, do Argentino Júnior, também teve passagem pelo Palmeiras, veio por 320 mil euros. Gustavo Del Prete, do Cipolletti, pequena equipe da Argentina, 260 mil euros. Se você somar tudo isso aí, vai dar 10,6 milhões de euros. Então, por mais que o investimento não tenha sido grosseiro ainda em contratações, a equipe mudou o seu patamar. Um time que nunca tinha pago a multa rescisória de nenhum jogador, por exemplo, já gastou num período de 4, 5 anos 10,6 milhões de euros para contratar, sem contar empréstimos e valores de salário. Então a gente pode começar a projetar um dinheirinho legal entrando no Bahia. Estão especulando 650 milhões, né, na compra, mais você assumir a dívida do clube, né? Então já é um valor alto que eles vão colocar para fazer a aquisição
da SAF e dá pra gente projetar que o Bahia vai ter um investimento maior do que o do City Torque, né? O pessoal quer botar o Bahia como a principal frente do continente, do Grupo City, então a tendência é a gente imaginar que entra um dinheirinho assim a mais para contratar, talvez para essa janela de 22 não, né? Para a Série B, não sei se vai dar tempo do processo ser todo concluído e também para você subir de uma Série B para uma Série A com metade desse valor aí que o pessoal colocou lá na equipe uruguaia, você já consegue montar uma equipe para subir. Hoje o Bahia, sem nenhum investimento adicional, está liderando a Série B. Então também dá para se animar. Na parte financeira tem um outro detalhe, né? Os times do Grupo City, o Grupo City como um todo, tem muito jogador sul-americano jovem. Você tem, por exemplo, o Kaique, que saiu do Fluminense, que está lá no City sem jogar muito. Você tem Naruel Busto, o centroavante que saiu do Tajeres, que o Galo quis ele há um ano e meio atrás, não tem jogado muito, está emprestado ao Granada nesse momento. Você tem o Metinho, por exemplo, um jogador africano, né, congolês que saiu do Fluminense, mas ele tinha naturalização brasileira também, que está no Troyar emprestado. Você tem o Ian Couto, que jogou pelo Coritiba. Você tem muitos jogadores sul-americanos jovens que só de eles estarem dentro do mesmo grupo podem acabar vindo por empréstimo, podem fazer um intercâmbio. Até jogadores do próprio New York City ou do Montevideo City Torque, você pode ter uma rede de empréstimos aí mais facilitada. Então são jogadores que podem agregar facilmente só porque fazem parte do Grupo City. Tem outros, podem dizer nos comentários pra gente, dos jogadores brasileiros, argentinos, uruguaios, que vocês lembrem do Grupo City. Então tem toda essa rede de observação, de scouting de jogadores sul-americanos que, além de serem contratados para o Bahia, né, o pessoal já está até procurando um diretor para chegar, o pessoal lá de São Paulo, já tem os jogadores que já fazem parte do grupo e podem ser emprestados para o Bahia. Então eu vejo como muito positiva essa chegada do Grupo City. Muita gente fala, mas eles estão lá com o Torque, não sei o que, mudou o escudo, o time é pequeno, mas a gente percebeu agora nesse vídeo que não é bem assim, né, pessoal? Claro que o clube é muito modesto, eu acho que o padrão de pressão do Bahia é bem mais alto do que o do Montevideo, mas a gente percebeu que em 4 anos, 5 anos, o negócio já mudou de patamar, por mais que tenha tido uma queda no meio do caminho. Em 2018, dali pra frente, o time passou a jogar como protagonista, conseguir resultados mais expressivos, e eu acredito que o City Torque, com o tempo, vai começando a competir cada vez mais, vai começar a incomodar Nacional, Peñarol. A tendência é que isso aconteça no mercado. Então eu vejo com ótimos olhos a chegada do Grupo City. Se ele realmente quiser colocar o Bahia como carro-chefe no futebol sul-americano, a tendência é que num curto espaço de tempo a gente tenha uma organização profissional do clube, a gente tem uma gestão de futebol muito mais inteligente, coisa que com o Belintani definitivamente eu não acredito que vai acontecer, e vamos ter investimento financeiro em atletas. É uma tendência de num curto, médio prazo colocar o Bahia pelo menos brigando por Libertadores, por exemplo, anunciando também numa Série A, já seria uma evolução considerável para o que vem acontecendo nas últimas temporadas. Então, sinceramente, não é um scout de jogador, mas aprovo muito a chegada do Grupo City. E se pegar o exemplo do Torque, né, do agora amigo, né, do co-irmão uruguaio, tem tudo para ser animador o projeto com a galera, tá bom? Antes de você comentar, dizer para mim o que você achou do nosso vídeo, nesse novo modelo de análise que a gente está fazendo aqui, quero falar para você da Centauro, tá, pessoal? Não vamos esquecer do nosso cupom lá, o FB Scout 10, com ele vocês ganham 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro. E tem um monte de coisa do Bahia, quem sabe tem coisa do City Torque também, em breve vai ter um uniforme novo, vai ter muita coisa legal. Fica ligado, pode comprar tênis também, camisa para malhar, casaco, tá chegando o inverno aí. Tudo isso, produto vendido e entregue pela Centauro, FB Scout 10, 10% de desconto para vocês, tem link também na descrição, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, quero o feedback da galera, estão animados com a chegada do Grupo City? Vocês acham que o modelo da equipe uruguaia pode ajudar o Bahia? Gostaram desse formato de vídeo sem ser um scout, uma indicação de atleta? Conta pra mim nos comentários, agora a janela tá fechada, e vamos ter que produzir conteúdos diferentes, tá bom? Um grande abraço a todos, espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de ativar o sininho, porque vem muito mais vídeo diferentes por aí. Valeu! Na Bet Nacional, pequenas profecias podem valer grandes retornos. Quase todos os dias tem apostador profetizando com menos de 10 e ganhando milhares de reais. Profetizou, ganhou, sacou via Pix com cotação sem igual. Vamos profetizar, jogador! Bet Nacional, aqui dá jogo!